é o Verbo divino. Ele estava desde o começo. E tudo o que foi feito por intermédio dele. E nada do que foi feito teria sido feito sem ele. Você é criatura dele. E ele não ficou nos céus. Ele desceu à terra. Ele é a encarnação do próprio Deus. Veio ao mundo, se entregou por nós. Nós celebraremos esse sacrifício daqui a pouco. E agora eu te convido a adorar a Jesus, o Verbo divino, que se faz presente aqui essa noite. Amém? É Jesus, o Verbo divino, encarnação de Deus, o próprio Deus que veio ao mundo, veio ao mundo, criado por Ele, trazendo vida e luz a todo homem. Veio ao mundo, criado por Ele, trazendo vida e luz a todo homem. Nós te recebemos, Jesus, pois entre nós vieste habitar. Ó, revela-nos tua glória, pois és do Deus vivo, cheio de graça e verdade, e assim ao mundo anunciaremos por nossa vida Amém. A todo tempo, todos os dias, a gente pode ver pessoas, cientistas, descobrindo novas coisas no universo. Novos planetas, novos asteroides, coisas novas nessa imensidão. E agora a gente vai cantar uma música que glorifica a Deus em toda a natureza. O planeta mais distante, o ponto mais distante do universo, que a gente não tem nem ideia de onde é, ali Deus é glorificado. Toda a criação foi feita para louvor da glória de Deus. Você é a criação de Deus. Louvemos a Ele. Os homens, desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és dentro dos corações, em meio ao clamor,
Glória a Deus. Como é bom saber que o nosso Deus é tão grande, é tão infinito, que nas alturas dos mais altos céus, até o mais profundo mar, Ele é adorado, Ele é louvado, mas também dentro do nosso coração. Ele habita em nós, Ele é o princípio e o fim. Nós aguardemos ansiosos a sua volta, o dia em que todos juntos celebraremos, nos reuniremos, contemplaremos face a face o Senhor e poderemos louvá-lo face a face. Vamos cantar essa música pensando nesse grande dia. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Glória a Deus nas maiores alturas, amém? Tu estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, Senhor Jesus. Ômega, Cristo, Filho, ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tudo virá. Então subiremos, contigo estarei. Por toda a eternidade nós vamos louvar a Deus. Para todos sempre. Aleluia! Aleluia! Cristo, Filho, Mestre, louvamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus vivo que habita em nós, que cuida de nós e que se faz presente aqui. Recebe a nossa adoração, que sejamos os adoradores que o Pai procura, que o adorem em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. As crianças poderão vir à frente.
Cadê o casaco? Cadê o casaco? Tirou? Ter as nossas mãos na direção dessas preciosidades e buscar o Senhor. Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, nós queremos neste momento, a Deus, primeiramente te agradecer pela vida de cada criança aqui à frente. Cada criança que foi sonhada, projetada, planejada pelo Senhor nos mínimos detalhes. Nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor as tem feito membros desta igreja. Em nome do Teu Filho Jesus, queremos agora te pedir a Tua bênção, a Tua iluminação sobre a vida delas, para que no culto infantil elas sejam tomadas, ó Deus, do Teu poder e da Tua presença, através daquilo que será ensinado. Abençoe também, Paizinho querido, o facilitador ou facilitadora desta noite, que eu sei que o Senhor já colocou em seus corações a Tua palavra para que possa ser transmitida. Que tudo, ó Deus, coopere para o bem da vida dessas crianças e, em nome de Jesus, para a vida desta comunidade que tem a alegria de acolhê-las. Em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos essas coisas. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs. Enquanto as crianças vão se ajustando ali, chegando já para o culto infantil, os irmãos poderão abrir as suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo de número 20. Normalmente, nesse momento, antes de ler a palavra de Deus, nós costumamos agradecer a todos aqueles que nos visitam pela primeira vez. Geralmente faz um registro especial quando é a primeira vez, né? Para que a pessoa saiba que ela é muito bem-vinda aqui na casa do Senhor. Nessa noite, salvo engano, acho que nós não temos ninguém aqui pela primeira vez. Estou enganado? Pelo menos não fui comunicado aqui, né? Mas eu queria fazer um registro especial aqui, agradecendo a Deus pela vida da Bra, que está aqui nessa noite. Não é visitante, obviamente, mas depois de passar ali um período de tanta luta, na época da pandemia, né? Luta de saúde mesmo, mas está aqui hoje. Quero agradecer a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus aqui no livro de Atos, a partir do versículo 17 até o 35. É um texto razoavelmente extenso, então eu vou fazer uma leitura bem apontada, bem assertiva do texto. Os irmãos nos acompanhem, por gentileza. A palavra de Deus diz assim: De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos anunciar e ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira
e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para edificar e dar herança entre vós, ou entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim a mistério, socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, pedimos em nome de Jesus que ela continue a falar aos nossos corações, nos direcionando, nos abençoando e nos ensinando, Pai, em todo o tempo. E através dela nós saímos daqui edificados e também, ó Pai, entusiasmados pelo serviço ao Senhor, sabendo que no Senhor a nossa fé não é vã. Nós oramos assim, te agradecemos e pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, de fato, como é bom podermos servir ao Senhor. É um privilégio a gente servir a Deus. Você já andou um pouquinho com Deus, você já experimentou um pouco essa vida com Deus, de salvo, de remido, de chamado. Você provavelmente já experimentou um pouco da bênção também de ser servo do Senhor, de fazer algo em nome de Jesus, de ser usado por Deus em alguma obra, em algum momento, em alguma circunstância, para levar a palavra de Deus ou para servir de benefício à causa do reino e do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É bom demais, irmãos. É satisfatório. É algo que o dinheiro não compra, é algo que o apóstolo Paulo já falou aqui, olha, não é ouro nem prata, é um serviço a Deus. Isso é um privilégio que todo cristão tem. Do mais novo ao mais velho, do mais antigo ao mais novo, vocês sabem que tem uma diferença aqui, né? O mais novo ao mais velho você vai contar em anos vividos. O mais antigo ao mais novo é do novo convertido para o que está convertido há mais tempo. Então nós temos aqui na igreja, como é que eu posso dizer, né? Crianças veteranas e veteranos crianças. Depende do tempo que você está andando com Cristo. Mas não se preocupe, porque Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Então, se você é jovem, se você já passou um pouquinho da juventude, se você está na igreja há pouco tempo ou há muito tempo, Deus te conhece. E tudo que você tem feito como ministério, como serviço a Deus, Deus já sabia. Ele já tinha te preparado, Ele já tinha te chamado para que você fosse um servo e uma serva do Senhor. Amém? Nessa noite, irmãos e irmãs, eu quero, por ocasião do texto que nós lemos e ouvimos aqui, falar um pouco a respeito de alguns ministérios específicos. E me permitam, portanto, trazer uma reflexão aqui sobre o ministério oficial da igreja. Nós vamos daqui a pouco ter aqui a celebração de investidura e ordenação de oficiais diáconos e presbítero.
E nós já falamos na semana passada, tivemos uma aula especial aqui sobre o ministério oficial durante a manhã. À noite nós tivemos a nossa assembleia com eleição. Foi extensa, né, irmãos? Deu até repeteco aqui por causa da... Aqui não tem urna eletrônica, irmãos, aqui é no papel. Então, se não deu certo, não bateu, tem que fazer de novo até dar certo. E graças a Deus, deu tudo certo. A vontade de Deus foi manifesta por meio da vida da Assembleia. Nós cremos nisso. Então, a igreja escolheu e cremos que o Espírito Santo dirigiu aqui essa eleição e essa escolha. E é um momento muito importante na vida da igreja, por quê? Porque, irmãos, quando a gente fala aqui para presbíteros, para diáconos, a gente tem uma duplicidade aqui de conversa. Porque, ao mesmo tempo, eu falo para aqueles que vão caminhar nessa jornada como diáconos, presbíteros, mas eu falo também para a igreja. Que ela é colaboradora desses ministérios e também é beneficiária desses ministérios. Então, eu quero que você, meu irmão, minha irmã, a igreja como um todo, esteja bastante atento à importância desses ministérios. E como aqueles que são chamados para esses ministérios têm a sua implicação aqui a respeito daquilo que Deus tem dirigido para eles e para elas. Amém? Nós lemos um texto aqui onde o apóstolo Paulo, no livro de Atos, ele está se despedindo da igreja de Éfeso e dos oficiais ali. Especialmente ali, ele está falando aos presbíteros. Por quê? Porque dentro da estrutura da igreja ali, da igreja primitiva, os presbíteros, assim como nós cremos hoje ainda, eles desempenhavam um papel de pastoreio da igreja. E é o que nós cremos hoje ainda. Nós somos igreja presbiteriana, independente. Ou seja, nós somos aqui governados e pastoreados pelos presbíteros. Nós temos presbíteros docentes, pastores. Nós temos presbíteros regentes, que são os presbíteros do conselho. Então, eu sou um presbítero também. Por isso, nós temos aí esse entendimento de que os pastores, presbíteros, eles são aqui os bispos da igreja. Eles são aqueles que pastoreiam a igreja. E o apóstolo Paulo, então, ele reúne a igreja por quê? Porque chegou a hora dele ir embora. Ele passa uma longa jornada com essa igreja, passa 3 anos. E para um ministério apostólico, 3 anos é bastante tempo, irmãos. É muito tempo. Então ele foi pastor daquela igreja durante todo esse tempo. E ele se preocupa, então, em ensinar a igreja tudo que ele pode. Teologia, organização da igreja, estrutura da igreja. Ele ordena ali os oficiais, ele prega, ele ensina a pregar, ele ouve as pessoas, ele admoesta, como diz essa palavra bíblica, né? Admoesta. Ele ouve, ele ensina, ele exorta, ele faz tudo aquilo que um pastor precisa fazer numa comunidade. E ao final, ele com lágrimas nos olhos, já emocionado, ele diz, olha, eu estou compelido pelo Espírito para ir para Jerusalém. Paulo não imaginava o que seria da vida dele ali depois, né? A gente faz planos, mas a vontade vem do Senhor. Mas ele sabe que o tempo dele ali acabou. E ele diz, olha, vocês não vão mais ver o meu rosto. Estou indo embora. Não volto mais. Então, é muito importante que vocês ouçam aqui agora tudo que eu vou falar para vocês. Paulo dizia isso. Irmãos, hoje aqui não é o caso, tá? Eu espero que vocês vejam o meu rosto domingo que vem. Tá bom? Esse é o desejo do meu coração, espero que seja o desejo da igreja também. Mas, quando nós chegamos em uma situação limite como essa, a gente entende a importância que os ministérios têm na vida da igreja. Nós não estamos numa situação limite como essa, graças a Deus. Mas não deixa de ser também uma situação importante, a qual nós vamos ordenar aqui os nossos oficiais. E por que Paulo dava tanta importância para isso? Porque ele sabia que dentro da estrutura da igreja de Deus, que Deus criou e formou, ele separava homens e mulheres para um ministério específico, porque a igreja, a saúde, o bom andamento da igreja dependia do ministério desses irmãos.
Claro que fundamentalmente depende de Deus em primeira instância, mas a forma como Deus age e trabalha é por meio da vida do seu povo. Ele nos chamou para isso. Ele te chamou para isso. Então, dentro dessa lógica, Paulo ele estava ali bastante emocionado, mas ao mesmo tempo preocupado em deixar as últimas instruções e falando assim, olha, observem isso, façam essas coisas, caminhem nessa direção, ensinem dessa maneira, que a igreja vai ser sustentada e vai dar tudo certo. Amém, irmãos? Então, de tudo que nós lemos aqui, a partir do versículo 28 ao 31, Paulo traz orientações fundamentais a esta igreja e aos seus oficiais, especialmente aos oficiais presbíteros. E a primeira lição que nós aprendemos aqui é que, para que a igreja esteja saudável, é fundamental que os seus oficiais, presbíteros, diáconos, pastores, eles entendam que o testemunho de vida precede o ministério. Veja, Paulo diz assim: atendei por vós mesmos, olhai para vocês, se preocupem com a vida de vocês, se organizem. Essas são maneiras de nós interpretarmos aqui o texto. Veja, cuidem da vida de vocês. O que isso quer dizer, irmãos e irmãs? É que a ordenação a um ministério, seja ele ministério diaconal, ministério oficial, que é um ministério ordenado, ministério diaconal, ministério do presbiterato, ministério pastoral, ele só acontece, essa ordenação, quando essa pessoa, esse irmão, essa irmã, é reconhecido pela sua comunidade para esse fim. Nós já falamos disso, a gente gosta de repetir isso. É importante que a gente repita isso. Esses irmãos que foram eleitos, eles foram reconhecidos pela igreja. Senão você não tinha votado nesse irmão. Não é verdade? Ou nessa irmã? Assim como um pastor, para que ele seja ordenado, ele tem que ser reconhecido antes pela sua comunidade. Olha, esse menino, essa menina, ele tem vocação. Esse moço, essa moça tem vocação. Então vamos encaminhar ele. E aí tem todo aquele processo que eu já falei em outro momento aqui, que é bastante longo. Mas há um reconhecimento de que essas pessoas são vocacionadas por Deus para esse ministério. Só que tem uma coisa, irmãos. Para que esse reconhecimento exista, tem que haver uma vida de testemunho que precede esse reconhecimento. Percebem a diferença? Ninguém em uma igreja saudável cai no ministério oficial de paraquedas. Ninguém acorda um dia normal, como se nada tivesse acontecendo, e no outro dia, opa, agora eu sou diácono, sou presbítero. Não! Tudo isso precede a uma vida em que há uma caminhada, uma jornada com Deus, para que depois haja um ministério reconhecido por Deus e pela igreja. Ou seja, a vida com Deus precede o trabalho para Deus. Eu falei aqui no início da reflexão o quanto é bom e gratificante que a gente sirva a Deus. E é bom mesmo, é um privilégio. Só que esse serviço a Deus, ele acontece quando a gente tem vida com Deus. E o que é a vida com Deus, senão o cuidado com a sua própria vida e com o seu testemunho? Então, quando Paulo diz assim, olha, o testemunho de vocês, andei por vós mesmos, atendei por vós mesmos, melhor dizendo, ele está dizendo o seguinte, olha, continuem cuidando da vida cristã de vocês. Então, é muito importante que o oficial seja alguém que tenha uma boa vida no seu lar. Boa vida no sentido de testemunho, irmãos. Na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos interpessoais e, obviamente, também na igreja. Ministério é coisa séria, irmãos. Ministério não é brincadeira. E a saúde de uma igreja, ela é medida, muitas vezes, pela qualidade dos seus oficiais. Você percebe se uma igreja ela é saudável, ela tem bons oficiais, bons diáconos, bons presbíteros. Pessoas de bom testemunho, de bom caráter, de bom comportamento, que são zelosos na vida.
Eu não estou dizendo perfeitos, viu, irmãos? Cuidado com essa palavra, porque perfeição é só do verbo. Só Jesus é perfeito, só Deus é perfeito. Nós somos imperfeitos, tratados, remidos, ensinados e perdoados por Cristo. A gente dá escorregada. Por isso que a gente tem que confessar pecado. Porque nós somos pecadores. Então, não esperem perfeição dos seus oficiais. Não espere perfeição dos seus diáconos, diaconisas, presbíteros, pastores. Não vai acontecer. Mas ore para que esses irmãos e irmãs tenham bom testemunho. Vida com Deus. Porque quanto mais nós tivermos aqui esse perfil de vida com Deus, mais a igreja vai ter vida com Deus, vai ser abençoada. Paulo sabia disso. Ele tinha essa visão. Olha, se eu deixar aqui bons presbíteros, eu sei que a igreja vai estar cuidada. A igreja vai estar saudável. Ele não precisava se preocupar em falar com cada irmão, porque ele sabia, olha, ali tem bons presbíteros, tem bons pastores, tem bons diáconos. Então, a igreja vai ser servida por esses irmãos. E vai dar tudo certo. Imagina, meu irmão, minha irmã, o que é você pastorear uma igreja no tempo do apóstolo Paulo, onde a única comunicação de longa distância é com carta. E essa carta, para viajar, ela vai no lombo de jumento, vai a pé, vai em navio que pode naufragar. Vocês sabem que nós temos 2 cartas de Paulo aos Coríntios no Novo Testamento, e ele escreveu 4. Ele cita a carta aqui que ele está citando, que a gente não sabe que carta é essa, quando ele está escrevendo aos Coríntios. O que se deu dessas 2 cartas? Ninguém sabe. Chegou, não chegou? Porque era tudo muito, muito mais difícil do que nos tempos de hoje. Hoje, meu irmão, minha irmã, esse culto está sendo gravado. O meu neto que não nasceu ainda pode assistir esse culto. Não acontecer nenhuma catástrofe antes, né? Não tiver nenhum apocalipse recente aí, pode ser que... Mas se tudo continuar razoavelmente do jeito que está, vai ser possível, irmãos. Mas naquele tempo não. Então Paulo ele sabia que, olha, no momento em que eu virar as costas aqui e for embora, eu não volto mais. Então, para dar certo, para funcionar, é necessário que haja homens e mulheres de Deus, que tenham bom testemunho, que tenham zelo, que tenham valor pela sua vida com Deus e pelo ministério. E não é que deu certo, irmãos? Nós não estamos aqui hoje. Se nós estamos aqui hoje é porque deu certo. Então, é fundamental, irmãos. Eu sabia que ia dar certo, né? É fundamental que o homem e a mulher de Deus que servem ao Senhor tenham um testemunho de vida que precede o seu ministério. Amém? Se esse irmão e essa irmã têm bom ministério, irmãos, isso eu falei no conselho ainda antes de começar o nosso culto. Eu dizia o seguinte, que quando alguém, uma igreja saudável, vamos falar de igreja saudável, irmãos. Quando uma igreja é saudável e alguém é escolhido para um ministério oficial, essa pessoa, ela está sendo reconhecida apenas por aquilo que já vem de um processo de toda a vida. Ou seja, aquele diácono, diaconisa, presbítero que vai ser ordenado, ele já era de fato. Porque nasceu, brotou, cresceu, foi cultivado, amadureceu e chega o momento em que a igreja reconhece e ela dá o passo seguinte. Vida que precede o ministério. Amém, irmãos? Segundo lugar, esse ministério é para todo o rebanho. O apóstolo Paulo diz assim, ainda no versículo 28, depois de falar para que eles atendam, ele diz assim, e sejam por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Veja, aquele que é chamado por Deus, ele precisa cuidar não apenas de algumas ovelhas do rebanho, mas sim de todo o rebanho. De todo o rebanho. Precisa compreender que a natureza da sua vocação, ela não é um posto de privilégio,
não é um cargo na igreja. Você já viu essa expressão, né? Qual o cargo que você ocupa na igreja? Irmãos, eu não sei. Minha igreja não tem cargo, né? Minha igreja tem ministério. Cargo é um negócio assim meio... Ó, vai lá no departamento pessoal lá e preenche o formulário para você pegar o seu cargo lá. Estranho, não sou estranho, irmãos? Porque não é assim. Nós não temos cargo, nós não temos posto, nós temos ministério. E esse ministério é um ministério de serviço. Irmãos, não há ninguém na igreja que seja chamado por Deus para servi-lo e vai ter aquilo só como um privilégio. Embora, irmãos, seja um privilégio. Eu me sinto privilegiado por ser pastor. Não há como reconhecer isso e não olhar e falar assim, Deus, obrigado, porque o Senhor me escolheu. Porque o Senhor me colocou nesse lugar de ministério. Mas ter esse privilégio implica em tantas responsabilidades. Em tanto peso, não peso no sentido de carga negativa, tá, irmãos? Mas no peso da responsabilidade mesmo. E é necessário que a gente entenda que o ministério é para todo o rebanho. E isso se dá de uma maneira especial quando a gente está falando do ministério do presbiterato. Por quê? Porque o ministério do presbiterato é pastoreio mesmo. É cuidar das ovelhas. E aí, irmãos, não é de uma ovelha ou de duas. Ou só da ovelha que eu gosto. Ou só da ovelha que eu tenho afinidade. Ou só da ovelha que me agrada. É para todos. Paulo ele põe um peso especial nessa recomendação quando ele diz assim: pastorei a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. Ou seja, Jesus derramou o seu sangue para todos. Ele comprou por alto preço. E é interessante a gente pensar nisso porque quando nós vemos Jesus falando a respeito da igreja, a respeito dos seus salvos, ele lá no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas, ele propõe a parábola da ovelha perdida. E o que é que ele diz nessa parábola? Ele diz que o pastor, o bom pastor, ele, se tem uma ovelha perdida, ele deixa as 99 ali seguras e ele vai atrás daquela perdida. Ele não abandona, ele não desiste, ele traz de volta. E ele se alegra mais por aquela que estava perdida do que pelas outras que estão aqui. Não porque ele não goste das outras, é que ele está com o coração tranquilo, que essas daqui estão seguras. Mas aquela que se perdeu, ele vai lá e traz de volta, ele se alegra. Porque ele falou, olha, essa estava perdida, mas agora não está mais. Porque Jesus derramou o seu sangue por todos nós. Então, irmãos e irmãs, ministério é para todo o rebanho. Para todo o rebanho. E aí, meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda isso. Aqueles que são chamados para o ministério oficial têm esse peso, essa responsabilidade. Nós não podemos abrir mão de ninguém. E não abrimos. E a igreja que tem os seus oficiais aqui, e que são servidos por esses oficiais, tem que valorizar isso, irmãos. Tem que orar pelos seus presbíteros. Orar pela mesa diaconal. Colaborar sempre que possível. Para que esse pastoreio seja mútuo. Porque essa é uma grande responsabilidade e essa é uma necessidade da igreja. Eu me lembro, quando era pastor em outra região, lá no sul de Minas Gerais, nós tínhamos ali muitas e muitas questões que a gente tinha que trabalhar na vida da igreja. E era um conselho bastante grande. E nós tínhamos ali tantas experiências com relação a essa coisa de você pastorear a igreja toda. Você imagina o que é uma igreja com um conselho com 10 presbíteros, com 2 pastores, com 2 igrejas, uma igreja, uma congregação. E ali havia desejos diferentes, cabeças diferentes, formações diferentes. E, num certo momento, eu tive que chegar para o conselho e falar, irmãos, lembrem-se que nós somos aqui conselho de toda a igreja. Nós não somos conselho só da congregação, não somos conselho só da sede. Nós não somos conselho só de uma família e não somos conselho da outra.
Nós somos pastores do rebanho. Tem gente que facilita a nossa vida e tem gente que dificulta a nossa vida. Mas são ovelhas. Tem gente que é mansa e suave, tem gente que é brava. Ah, irmãos, tem ovelha que é brava. Olha, a ovelha clássica mesmo, ela nunca vai ser brava, né? Mas ovelha de igreja, irmãos, tem uns que são bravos. Tem uns que grita. Tem uns que some. Mas todos são ovelhas. E Deus nos chamou para pastorear todas elas. Amém, irmãos? Por fim, o rebanho todo é protegido pelo ministério ao qual Deus nos chama. Veja, o apóstolo Paulo diz assim, nos versículos 29 a 31. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Qual que era a grande preocupação do apóstolo Paulo? Como eu disse, ele ia embora. E ele já tinha ali ordenado, orado, ensinado aqueles homens, aquelas pessoas, aqueles oficiais, e agora era com eles. Então ele dava o seguinte alerta: cuidado, eu sei, ou seja, ele não está dizendo assim, eu desconfio, ou pode ser, ele está cravando, olha, é certeza que vai chegar um momento, e aí ele faz 2 alertas. Primeiro, que haverá lobos vorazes de lado de fora querendo entrar na igreja para destruir o rebanho. Essa metáfora que a Bíblia usa, que o Senhor Jesus usou e que o Novo Testamento fala a respeito da igreja ser um rebanho de Deus, ser ovelhas de Deus, ser o povo de Deus, ela é perfeita. Porque ela mostra de uma maneira muito clara aquilo que espiritualmente acontece com o povo de Deus. Quando ele usa a metáfora da ovelha, ele está falando do rebanho e ele está dizendo dos lobos. Por quê? Porque lobos eram os animais ali que mais atacavam o rebanho, que mais atacavam as ovelhas, e que se o pastor desse uma bobeada, o lobo chegava lá e matava uma ovelha e levava. Então, ele dizia assim, olha, cuidado, há lobos vorazes do lado de fora do rebanho, e eles estão loucos para entrar na igreja e destruir ela. Quem são esses lobos? São falsos mestres, são pessoas com falsas doutrinas, são pessoas que pregam um falso evangelho, são aqueles que não creem no evangelho de Cristo e procuram desanimar ou desautorizar a pregação do evangelho para que as pessoas desistam da fé. Esses são os lobos. Agora, irmãos, você não precisa me responder porque essa é uma pergunta retórica, mas eu quero que você pense nisso. Quantas e quantas pessoas hoje estão sofrendo com esses lobos vorazes? O que mais tem aí fora, irmãos, é falsa doutrina. É desvirtuação da palavra de Deus. O que mais tem aí fora é o discurso de que o evangelho é algo ultrapassado. Que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas apenas um livro de homens. E a pregação da palavra de Deus hoje é algo que não tem mais relevância e que, ao contrário, deve ser combatida, sublimada ou apagada. Isso já está acontecendo hoje, irmãos. Hoje você tem que tomar cuidado com o lugar onde você está falando do evangelho. E você pode ser, entre aspas, mal interpretado, ou pode ser até mesmo combatido. Então, os lobos estão aí fora. E a palavra de Deus diz que a responsabilidade para cuidar do rebanho está sob as mãos desses ministros que Deus levanta. Então, essa é a nossa responsabilidade. Meus irmãos, orem pelos seus presbíteros. Orem pelos seus pastores. Para que eles sejam capacitados por Deus para cuidar do rebanho. Amém? O segundo alerta que o apóstolo Paulo dá é que haverá pessoas dentro da própria igreja com
tendências e comportamentos perigosos, para que em algum momento se levantem e falem coisas que o apóstolo Paulo chama de pervertidas. O que acontece? E aí, irmãos, no meu entender, essas são as mais perigosas. Você sabe que por mais que se ensine, que se pregue, que se oriente, que se ajuste, que se fale a respeito do evangelho, tem gente que só entende aquilo que ela quer entender. Não é verdade? Eu, irmãos, no começo eu sofria muito no ministério por isso. Depois a gente vai amadurecendo e vai aprendendo, né? Que eu sou responsável apenas pelo que eu falo, não pelo que você entende. Eu lamento se você em algum momento entender algo diferente daquilo que eu quis dizer. E se eu puder te ajudar nisso, eu vou te ajudar, mas eu só sou responsável pelo que eu falo. Ou pela minha ação. Eu não consigo mudar a maneira como você pensa e interpreta as coisas, ou a maneira como você quer interpretar as coisas. Estou falando você de uma maneira genérica, irmãos. O que eu quero dizer com isso? De tempos em tempos, na Igreja de Cristo, não na IPI de Vila Moinho Velho, na Igreja de Cristo, você vai encontrar pessoas que têm desejos e vontades que não são aprovados pela palavra de Deus, mas que está no coração humano. E essas pessoas muitas vezes vão usar do próprio evangelho para satisfazer essas vontades. Você já viu aquela conversa que diz assim: olha, eu estou muito feliz aqui nessa igreja. Olha que palavrinha suave, né? Estou muito feliz aqui, amo a vida dos irmãos, mas eu estou sentindo que Deus está me chamando aqui para abrir um outro ministério específico. Uma nova visão que Deus está me dando. Interessante, né? Como que esse povo recebe nova visão, né? É curioso. Recebi uma nova visão, e nessa visão Deus está querendo direcionar a gente para lá. Ok, irmão, e como é que Deus está querendo que você faça essa nova visão? Ah, vou pegar 50 da sua igreja aqui e vou levar comigo nessa nova visão. Curioso, né? Já repararam que ninguém começa com nova visão sozinho? E quer levar um monte de gente junto com ele? Estou falando bobagem, irmãos? É o que a gente vê. Olha, tem uma nova visão de Deus, tem uma nova doutrina que Deus está dando aqui. Olha, Deus está fazendo um mover novo aqui. Curioso como esse mover novo vai um monte de gente que estava no mover velho. Interessante, né? Mas é assim, irmãos, que começa a brotar dentro da igreja. Tem gente que está com desejo enrustido, muitas vezes, camuflado, escondido ali, de querer fazer algo que satisfaça o seu próprio ego, que venha a trazer benefícios para si mesmo. E essas pessoas não têm o menor pudor, não têm medo nenhum de arrastar um monte de gente com elas. É por isso, irmãos, que tem muita gente aí decepcionada com o evangelho, decepcionada com a igreja e, por tabela, decepcionadas com Deus. A gente precisa tomar cuidado com isso. E aí é obrigação do pastor e dos presbíteros cuidar da igreja. E de defender a igreja desse tipo de movimento e de pessoas assim. Isso é sério, irmãos. Às vezes a gente tem que fazer o papel do pai chato, do xarope, do atrasado, né? Eu já fui chamado disso. Nossa, às vezes você tem uma cabeça tão para frente, às vezes você é tão conservador. Irmãos, me chama de conservador que eu vou me sentir elogiado. Porque o conservador é aquele que procura valorizar aquilo que já foi feito de bom e trazer o melhor daquilo para que você possa conservar para gerações futuras. Porque o dia que a gente perdeu o que já se foi e que foi bem feito, a gente não sabe para onde a gente vai. Nós precisamos ter referência. Então, embora eu acho que eu tenha a cabeça bem para frente, até quando Deus é que vai permitir, né? A gente vai envelhecendo, a gente começa a ficar mais olhando para trás do que olhando para frente, né? Eu tenho mais para trás do que para frente, tenho mais anos para trás do que anos para frente. Você começa a pensar assim, mas Deus vai arejando as nossas mentes. Então Paulo diz assim, ó, protejam a ovelha de Cristo, protejam o povo de Deus, não permitam que esse tipo de coisa venha acontecer. Nós
eu participei de uma experiência uma vez, numa das igrejas que eu pastoreei. E antes de eu chegar nessa igreja, ela já tinha passado por um racha de um líder da igreja, que ele tinha essa visão, sabe essa nova visão, irmãos? Essa nova unção que Deus está trazendo. Olha, Deus está trazendo uma unção nova. Só que eu percebo que a doutrina da igreja presbiteriana não se abre para essa nova unção. É que aqui a gente não tem o Espírito Santo, né, irmãos? É só na igreja do vizinho. E aí, nessa nova unção, ele resolveu levar mais de 30 pessoas da igreja para um outro lugar. E ele foi para essa nova unção. Mas, como é muito mais fácil, irmãos, se estabelecer um lugar que já está pronto, ele foi para uma outra igreja da cidade, levando essa nova unção. E a outra igreja abriu as portas. E esses irmãos foram avisados: cuidado, porque isso vai trazer problema. E chegou um dia que nós tivemos uma reunião do conselho de pastores, e o pastor dessa igreja estava ali contando bastante vantagem. Olha, e esse irmão trouxe um ar novo para a igreja, uma nova unção, e junto com ele vieram 30 e depois mais não sei quantos, e a igreja cresceu. Eu falei: irmão, Deus te abençoe. Na época eu ainda jovem pastor, né? Eu falei assim: eu sou só um jovem pastor, o senhor é experiente, sua igreja é grande, uma igreja com mais de 1000 membros. Eu falei: mas cuidado, porque do mesmo jeito que ele fez com a gente, ele pode fazer com vocês. Não era torcida, irmãos. Não era torcida, de verdade. Mas é triste quando a gente depois fica com aquele gostinho e diz assim: eu avisei. E aconteceu a mesma coisa, só que com eles não foi 30, foram mais de 400. E aí finalmente ele pôde implantar a nova visão dele, e aí ele fundou a própria igreja dele. Essa própria igreja que ele fundou já rachou também, e já... É assim que acontece, irmãos. Veja, nós precisamos ter cuidado. Então, saiba, meu irmão, minha irmã, os presbíteros, os oficiais da igreja, o pastor, não é perfeito, não são. Tem suas lutas, tem suas falhas, tem seus problemas, mas tem suas qualidades, tem as suas responsabilidades. Essa noite, nós vamos ordenar irmãos, irmã, que vão compor aqui a mesa diaconal e o conselho. E essa palavra, eu espero que não seja peso para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Eu espero que você não desista agora. Vocês não vão desistir, não. Tá tudo bem, né? Estão convictos, né? Já tomar uma água antes, fica à vontade. Tá tudo certo. Mas, irmãos e irmãs, eu quero falar para a igreja: orem pelos seus oficiais. Abençoem os seus oficiais. Abençoe a família dos seus oficiais. Porque toda essa responsabilidade, ela reverbera em bênção para a vida da igreja. A igreja é tremendamente abençoada pela vida de bons oficiais, bons diáconos, bons presbíteros, bons pastores. Amém, irmãos? Coloque-se em pé. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra e queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor assim nos abençoe. Dirija-nos, ó Pai, e que sejamos responsáveis na execução do nosso ministério. São bênçãos que o Senhor tem nos dado, são privilégios que o Senhor nos concede, são responsabilidades que o Senhor coloca nas nossas mãos. Queremos, ó Pai, que com a unção do Teu Santo Espírito somos capacitados para tudo aquilo que o Senhor nos chama. Mas pedimos que a unção do Senhor continue conosco, hoje e sempre. E que assim, ó Pai, a Tua igreja seja grandemente abençoada pela vida dos nossos presbíteros, diáconos, pastor, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Irmãos e irmãs, eu quero convidar agora para vir aqui à frente o conselho da igreja, todos os presbíteros presentes. Nós vamos agora
proceder com a ordenação e investidura ao presbiterato e diaconato. O conselho pode vir aqui desse lado. E aqui à minha esquerda eu quero convidar os irmãos eleitos no domingo passado, Gisele, André e Wagner. Por gentileza, irmãos, podem já chegar aqui. Aqui, desse lado aqui. Irmãos e irmãs, estes irmãos e esta irmã foram reconhecidos pela igreja no domingo passado como chamados, vocacionados por Deus e, portanto, capacitados por Ele para o ministério do diaconato, o ministério do presbiterato. Gisele, pela primeira vez, entrará aí como oficial da igreja, portanto, será ordenada e depois investida ao diaconato. Nosso irmão André já foi ordenado diácono, portanto, ele será apenas investido. E o nosso irmão Wagner, que exercia o ministério do diaconato, nessa noite será ordenado e investido presbítero da igreja. Esse momento em que nós vamos oficiar, ele é parte das doutrinas, da liturgia da nossa igreja e também da Constituição da nossa IPI do Brasil. Mas, fundamentalmente, ela é parte espiritual do reconhecimento da ação e da direção de Deus para com a vida da igreja. Amém, irmãos? Eu vou direcionar aqui esse momento conforme as ordenações litúrgicas da nossa igreja, para que nós assim possamos proceder. O ministério do presbiterato e do diaconato é uma resposta ao chamado de Deus, assim como todo ministério. Esses irmãos que estão aqui à frente, presbíteros, já foram chamados ao ministério do pastoreio da igreja e obedeceram ao chamado. É bom que a gente obedeça, né? Chamado de Deus. E Deus faz assim a sua obra. E agora esses irmãos e esta irmã estão também obedecendo a esse chamado. Irmãos, irmã e a toda a igreja do Senhor, conselho, a igreja presbiteriana independente de Vila Moinho Velho, observando as disposições da Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, os elegeu para esses ministérios, elegendo, portanto, a irmã Gisele, o irmão André para o diaconato e o irmão Wagner para o presbiterato. Como pastor desta igreja, cumpre-me com os demais presbíteros, aqui, conselho, ordenar e investir vocês para esses ministérios do corpo de Cristo. Portanto, nós cremos que o Senhor Deus tem nos orientado, tem nos dirigido. E embora nós tenhamos diferentes dons, somos todos chamados juntamente para sermos igreja como um ministério no mundo, dirigido pelo Senhor ressurreto. Todos os ministérios da igreja procedem do ministério do Senhor Jesus Cristo. É bom que nós saibamos disso, que Jesus Cristo é a fonte de todos os ministérios da vida da igreja. Ele é o nosso profeta, sacerdote e rei, ministro da aliança da graça. E pela atuação da palavra de Deus e Espírito de Deus, Cristo é quem chamou vocês. Amém? É Ele quem reúne e envia a igreja, concedendo os dons, a fim de que todos possam participar no seu ministério. Todos os membros da igreja são chamados para compartilhar o evangelho com o mundo. Essa é a nossa responsabilidade. Não é apenas dos oficiais, mas é da igreja toda. E também somos chamados para oferecer ao nosso Deus o culto e o serviço que lhe são devidos como Criador, por intermédio de Cristo, o único mediador até que venha de novo. Assim, para a igreja continuamente reformada e fortalecida em seu ministério, Cristo proporciona não só ministros da palavra e sacramentos, pastores,
mas também presbíteros e diáconos. Cristo dá discernimento à igreja para distinguir os que ele chama para esses ministérios especiais, requerendo dela que os confirme por ato de ordenação. Portanto, nós cremos que Cristo nos deu discernimento para escolher esses irmãos que vão passar por esse ato de ordenação. Esses membros vocacionados para a responsabilidade do presbiterato e diaconato participam desses ofícios. O presbiterato da administração e governo da comunidade local, prestando cuidado espiritual para o rebanho. Outros, vocacionados para a responsabilidade do diaconato, participam do trabalho da beneficência, assumindo exemplarmente o exemplo bíblico de uma igreja servidora. Os privilégios e as responsabilidades desses ofícios são delegados a pessoas que a própria igreja elege, orientada pelo Espírito Santo. Por isso a igreja hoje se alegra ao ordenar e investir no presbiterato e no diaconato esses nossos queridos irmãos. Nesse instante, eu quero fazer algumas perguntas constitucionais para esses irmãos e depois faremos também para a igreja. Eu quero convidar a igreja para se colocar em pé nesse instante. Nós vamos proceder com estas perguntas. Eu não quero ficar de costas para os irmãos aqui, eu vou chegar um pouquinho mais para cá. Depois eu falo para os irmãos o que o presbítero Ismael falou aqui, irmãos. Gisele, André, Wagner, para que a sua fé em Deus e a integridade de propósito sejam declarados diante dele e do povo de Deus que está aqui reunido, vocês deverão responder afirmamente as seguintes perguntas. Vocês creem e confessam serem as Escrituras do Antigo e Novo Testamento, pela ação do Espírito Santo, palavras de Deus, nossa regra de fé e prática? Confirmam aceitar e sustentar os símbolos de fé adotados pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, bem como sua estrutura funcional, governo e disciplina? Declaram disposição para atuar responsável e fielmente na vida da Igreja de Cristo, correspondendo à vocação de Deus? Estão dispostos a empenhar-se com todas as forças na busca da paz, do crescimento e da unidade da Igreja? O Senhor abençoe e conceda a vocês a graça para serem fiéis às declarações que acabaram de fazer. Amém? Agora a igreja. Os membros desta igreja aceitam estes irmãos aqui, Gisele e André, como diáconos, diaconisa, e o irmão Wagner como presbítero desta igreja, escolhidos por Deus pela eleição congregacional, sim? Sim. Prometem apoiá-los, respeitar suas decisões, respeitar a sua liderança no serviço de Jesus Cristo, o único cabeça da igreja? Sim. Que o Senhor abençoe esta igreja e conceda a graça de serem fiéis às declarações que acabaram de fazer. Amém? Nós vamos proceder agora em dois momentos, irmãos e irmãs. Nós vamos primeiramente ordenar a Gisele e o Wagner, porque vão exercer esse ministério pela primeira vez, e logo após orarmos ordenando esses irmãos, o irmão diácono André se juntará a eles também para que nós façamos a investidura desses irmãos. Amém? Portanto, Gisele, Wagner, vocês podem se ajoelhar aqui à frente. Pode ser aqui. Eu quero convidar o conselho para... Há algum presbítero, pastor presente aqui nessa noite, além do conselho? Não? Pode juntar aqui, irmãos. A igreja pode estender a sua mão na direção desses irmãos e nós vamos agora orar pela vida deles em nome de Jesus. Senhor, nós queremos agora te agradecer
pela vida do Wagner, pela vida da Gisele. Nós te somos gratos, Senhor Deus, pela disposição desses irmãos em te servir. E nós somos gratos, ó Pai, pelo reconhecimento da tua igreja, em ver neles a capacitação do Senhor, o chamado do Senhor, a vocação do Senhor para esses ministérios. E queremos agora, ó Pai, pedir em nome de Jesus que o Senhor abençoe a vida da Gisele, que ela seja diaconisa, Senhor, abençoada pela tua graça e pelas tuas mãos aqui nesta igreja, ó Pai. Que ela seja usada por ti para o ministério diaconal, o ministério da caridade, o ministério do serviço. Nós aqui queremos confirmar esta vocação do Senhor, em nome de Jesus. Pedimos a tua bênção também sobre a vida do teu filho Wagner. Agradecemos ao Senhor pelo chamado do Senhor para o ministério do presbiterato, o pastoreio da tua igreja, a administração da tua igreja. E agradecemos ao Pai porque cremos que a tua igreja escolheu ele por reconhecimento, a vocação, o ministério que o Senhor tem dado para ele. Que esta bênção, Senhor Deus, recaia sobre as suas famílias também. Que as suas famílias sejam abençoadas, sustentadas, sejam colaboradoras e apoiadoras deles nos seus ministérios. E que a tua igreja, ó Pai, seja a colaboradora especial que apoie a vida desses irmãos, em nome de Jesus. E agora, ó Pai, como pastor desta igreja, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, na presença deste conselho aqui, ó Pai, e como autoridade do Senhor, nós agora oramos em nome de Jesus e ordenamos Wagner, presbítero desta igreja, Gisele, diaconisa desta igreja, que a unção do teu Santo Espírito agora recaia sobre eles em nome do Senhor Jesus e que eles recebam poder, a autoridade do Senhor, a autoridade do teu Santo Espírito para estes ministérios, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se levantar por um instante. Nós queremos agradecer a Deus pela vida de vocês e declarar que vocês estão ordenados agora diaconisa e presbítero. A igreja pode dar uma salva de palmas. Louvado seja Deus. E agora, ordenados, didaticamente para que a igreja entenda, eles receberam agora a ordenação para esses ministérios. O ministério é perpétuo, então, desta data em diante, vocês carregam sobre si o ministério do presbiterato, o ministério do diaconato. Esse ministério não vence, ele é perpétuo. E agora vocês vão ser investidos. O que é investidura, irmãos? É o direcionamento para que eles sirvam nos seus ministérios por um período específico. Então, a partir desse momento, quando nós investirmos a Gisele e o Wagner, eles vão respectivamente servir na mesa diaconal, no MASD e no conselho por um período de 3 anos a contar da data da sua eleição e investidura hoje. Amém, irmãos? Então é isso que nós vamos fazer juntamente com o André, que já foi ordenado num outro momento e agora também será investido para esse período de 3 anos. Mais uma vez, vamos nos ajoelhar aqui e nós vamos orar em nome de Jesus. E a igreja mais uma vez pode estender as suas mãos na direção desses irmãos. Pode chegar aqui. Estenda a sua mão e vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer e agora queremos continuar abençoando a vida desses irmãos. Eles são ordenados para o ministério do presbiterato, ministério do diaconato e, portanto, Senhor Deus, nós queremos pedir que o Senhor os abençoe durante esse período em que eles vão servir na mesa diaconal e no conselho, ó Pai. Que o Senhor continue dando a eles inteligência, sabedoria, direção do Senhor, sensibilidade para conhecer as necessidades da Tua igreja e que sejam também profundamente abençoados por esta igreja que se reúne aqui, Pai. Que o Senhor assim os abençoe, o Senhor os dirija e o Senhor use a Tua igreja como um todo para a bênção do Senhor aqui
na vida desses irmãos também. Portanto, na autoridade que o Senhor nos concede, eu agora declaro investidos André e Gisele para o ministério diaconal nesse período de 3 anos e investido presbítero Wagner para esse período também no conselho desta igreja. Oramos assim e te agradecendo, pedindo essas coisas em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se levantar e oficialmente agora nossos irmãos são ordenados e investidos para o ministério diaconal e para o presbiterato. Deus abençoe. Recebam o nosso abraço em nome de Jesus. Deus abençoe, Wagner. André, Deus abençoe em nome de Jesus. O conselho pode permanecer aqui, aqueles que não forem tocar, né? Quem for para os instrumentos agora pode seguir. E o presbítero Wagner já fica aqui também para ajudar com a ceia. Os nossos irmãos diáconos, depois dos cumprimentos, podem descer. Como é? Posso pedir a licença dele do louvor para ele participar aqui com a gente? Vocês liberam, né? Então tá bom. Depois de ordenado e investido, ele tem que estrear com a ceia, né? A igreja pode se assentar? Irmãos, há uma coisa a respeito da fé em Deus, a respeito da nossa fé cristã, que ela já se autoexplica porque é fé, né? Então, o que é a fé senão a certeza das coisas que não se veem? De fatos que você não pode provar, parafraseando ali o texto de Hebreus, mas que se tornam realidade por meio da ação e da graça de Deus. O que nós fizemos nessa noite aqui, o que a igreja testemunhou, ela é visível apenas naquilo que a gente consegue ver. Então os irmãos viram aqui, esses irmãos ajoelhados, o conselho orando, a igreja orando, isso é visível, mas é só o que a gente consegue enxergar. Mas há algo que vai além daquilo que a gente consegue enxergar com os nossos olhos, que vem por meio da dinâmica da fé. E o que aconteceu aqui nesta noite é que Deus mudou o status ministerial desses irmãos, a sua responsabilidade e a sua autoridade também. É um privilégio, mas é também uma responsabilidade. Então, continue orando por isso. E o que nós vamos fazer aqui agora nesta mesa também é parte disso. A Santa Ceia, como os seus sacramentos, eles são meios de graça. São formas onde a gente abençoa a vida da igreja. O que é que você está enxergando com os seus olhos? Esta mesa, os elementos, as pessoas que compõem a mesa. Isso é o que com nossos olhos nós enxergamos. Mas há algo que a gente não enxerga, que é a fé. A certeza das coisas que não se veem. E o que a gente enxerga pela fé aqui é a comunhão do povo de Deus. É o fato de nós estarmos juntos aqui. É o fato de que Cristo está aqui conosco nesta noite. Amém? Portanto, creia nisso, que isso faça parte da composição da sua fé agora em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu o pão e ofereceu aos seus discípulos, lhes dizendo: este é meu corpo que é dado em favor de vós. Façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, após haver Jesus ceado com seus discípulos, ele tomou o cálice e da mesma maneira ofereceu aos seus discípulos, lhes dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim.
para que todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, vocês anunciem a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, irmãos e irmãs, nesta noite nós anunciamos o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que a palavra que nós pregamos já disse, que nós somos comprados pelo sangue de Jesus, preço alto. Ele derramou seu sangue na cruz. Mas também, como parte daquilo que nós dissemos ainda há pouco, que a fé é aquilo que a gente não pode enxergar com os nossos olhos. Pela fé nós cremos que Ele ressuscitou e que Ele há de voltar também. E por isso nós continuamos fazendo isso até a sua volta. Amém, irmãos? Nós vamos participar da mesa do Senhor agora, você é convidado para participar. Nós vamos orar em nome de Jesus e após orarmos, os elementos da ceia serão distribuídos. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo privilégio de participar da mesa do Senhor. Que esses elementos agora sejam alimento espiritual para a vida do teu povo. Corpo e sangue do Senhor Jesus. E que assim, ó Pai, a comunhão do teu povo com Cristo e uns com os outros seja fortalecida em nome do Senhor Jesus. Amém. Para o Calvário olharei, onde por mim morreu Jesus. Vejo seu corpo encantador naquela cruz, meu Salvador.
Todos receberam, irmãos e irmãs? Amém? Então vamos participar, todos juntos. Vamos ter um momento de oração silenciosa. Depois de um breve momento, vou pedir para que o presbítero Valmir nos eleve a Deus uma oração de agradecimento. Obrigado, Senhor, por esse momento tão importante na nossa vida. Obrigado, ó Deus, pelo sacrifício que o Senhor Jesus fez por cada um de nós, Senhor. Nós queremos nesse momento relembrar desse sacrifício e, ó Deus, da importância que esse sacrifício tem na nossa vida. Teve um dia, no momento da nossa conversão, e tem a cada vez que somos perdoados, Senhor. Obrigado por esse sangue remidor derramado na cruz do Calvário, Senhor. Obrigado pelo teu corpo que também foi entregue, foi perfurado por nossas dores, como diz a tua palavra, Senhor. Então nós te agradecemos por esse momento, especialmente pelo sacrifício de Jesus Cristo na nossa vida, Senhor. Nós pedimos o nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Os irmãos podem. Irmãos e irmãs, nós estamos nos dirigindo para o final desse culto. Nós queremos mais uma vez dar graças a Deus, lembrar aos irmãos e irmãs que se você ainda não deu seu nome para o acampamento, dê o seu nome ainda hoje, nos procure ao final do culto e após termos a oração final e a bênção, não saia sem gastar um tempinho ali na resenha, ali socializando, tendo um momento de comunhão. Em nome de Jesus, tem um cafezinho ali para você. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé e vamos orar em nome de Jesus? Pai, nós te damos graças por tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações e pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares nesta semana, que seja um tempo abençoado, que o Senhor fale aos nossos corações e que o Senhor também continue abençoando a igreja como um todo, as famílias aqui representadas em nome de Jesus. Amém. E nós vamos ter agora a oportunidade de receber a bênção do nosso novo presbítero. Chega aqui, Wagner. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Te exaltarei.
Vamos louvar o nome do nosso Deus. Louvai o nome do nosso Deus. Louvai seu nome, para sempre eu te exaltarei. Que Deus abençoe a sua semana. Dê um abraço no seu irmão. Uma ótima semana em nome de Jesus. Do nosso Deus, louvai seu nome sem cessar. Pra sempre eu te exaltarei, Senhor. Mais uma. Louvai o nome do nosso Deus, louvai seu nome.